que me acompanha aqui no canal. No vídeo de hoje, irei falar para vocês da minha trajetória de aprovação em 3 faculdades diferentes de medicina. De início, eu gostaria de falar para vocês que nem tudo foi um glamour, que nem tudo foi fácil, que nem tudo foi lindo. É muito bonito falar que eu fui aprovada, que agora eu vou fazer medicina, mas eu queria deixar claro para vocês que não foi uma coisa fácil, que eu sofri bastante, eu tive que estudar, é uma trajetória bem solitária e eu tive que ter força e a ajuda de muitas pessoas para chegar onde eu cheguei. Outra coisa, eu não sou rica, eu não sou superdotada, nem super inteligente, nem nerd. Mas uma coisa eu posso dizer que eu fui dedicada. E isso é o diferencial de uma pessoa que é aprovada e uma pessoa que não é aprovada. Às vezes tem uma pessoa inteligente e outra nem tão inteligente assim. Mas depende do modo como você se dedica, de o que você está disposto a fazer para conquistar seus sonhos. E não propriamente do quanto de dinheiro sua família tem, se você já nasceu inteligente. Então, depende do que você faz para alcançar os seus objetivos. Nos outros vídeos eu já disse um pouco de mim, mas caso você não tenha visto os outros vídeos, eu vou dizer agora que eu tenho 18 anos e eu estudei todo o meu ensino médio em escola pública e eu fiz cursinho por 2 anos para que eu conseguisse fazer o vestibular e fosse aprovada de primeira, ou seja, eu saí do 3º ano e já vou entrar numa faculdade de medicina. Eu gostaria de dizer para vocês uma ordem de quais são as faculdades que eu fui aprovada e dizer para vocês também o processo seletivo pelo qual eu consegui entrar lá, se foi por vestibular, se foi pelo Enem. E vou detalhar para vocês um pouco de cada uma dessas 3 faculdades a que eu pude escolher para ingressar. Primeira foi a UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo. Eu fui aprovada através do SISU 2017 para entrar lá. Então foi pela minha nota do Enem e por esse programa do governo. No SISU a gente tem 2 opções de curso. Eu não fui aprovada na minha primeira opção de curso, eu escolhi a UFJF. Mas na minha segunda opção eu coloquei a UFES e eu consegui ser aprovada lá. O que eu fiz basicamente, quais foram as minhas técnicas para conseguir me dar bem no SISU? Eu montei uma planilha com a nota de cada uma das faculdades, a nota de corte para ingressar em cada uma das faculdades que eu desejava. Basicamente eram as faculdades do Sudeste, todas as faculdades federais. E a cada dia que mudavam as notas de corte, eu ia atualizando esta planilha, como vocês podem ver aqui embaixo. Então, essa planilha ficou bem grande, deu um trabalho para fazer, mas valeu muito a pena, porque como as notas costumavam oscilar bastante, eu a cada dia do SISU mudava as minhas opções de curso para faculdades diferentes. Então, foi mais fácil de eu ser aprovada numa faculdade que eu tinha uma nota melhor lá, pois em cada faculdade também a minha nota ficava diferente, pois no SISU as faculdades adotam diferentes pesos para as matérias do Enem. Então tinha faculdade que minha nota ficava muito mais alta do que a minha média bruta, em outras faculdades a minha média ficava um pouco menor, então eu ia avaliando cada um desses quesitos e eu acho que foi de extrema importância eu ter montado essa planilha com a ajuda do meu pai. Então todo dia a gente olhava, decidia, gente, mas essa faculdade aqui é longe da minha casa, não, essa aqui o ensino não é muito bom. Então eu medi vários quesitos e isso foi muito importante na hora da minha escolha. Além disso, no dia que começou o SISU, eu parei de dormir praticamente. Eu ficava toda madrugada esperando serem lançadas as notas de corte. Então foi uma semana para mim muito difícil, eu sofri bastante e
Eu creio que valeu a pena porque eu fiz uma boa escolha. No final, eu fiz uma universidade muito boa e eu fiquei bem orgulhosa de ter sido aprovada lá. O SISU de 2017 ele foi um pouco diferente, ele durou 6 dias, então a aflição dos estudantes que estavam jogando sua nota foi muito maior. Ele geralmente dura 4 dias, mas devido a segunda aplicação do Enem, ocorreram vários problemas no site, então eles optaram por adiar, mas isso fez com que eu sofresse bastante e com que eu ficasse muito insegura se eu seria aprovada, se eu não seria, mas devido à planilha que eu fiz, me ajudou bastante, eu já estava um pouco mais segura de que eu poderia sim ser aprovada. E no fim deu tudo certo. A segunda universidade federal que eu fui aprovada foi a UFVJM, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Ela se localiza em Minas Gerais, o estado em que eu moro, e eu fui aprovada lá através do SASE, que é um vestibular seriado. Ele se organiza da seguinte forma: você faz uma prova quando você está no primeiro ano do ensino médio, uma prova quando você está no segundo ano do ensino médio e no terceiro ano do ensino médio você não faz uma prova. Eles utilizam para a pontuação total a nota que você obteve no Enem. Então, através dessas três somas e de uma equação que eles usam para obter a nota final, você pode ser classificado. A minha nota ficou boa nessa universidade. Eu fiquei no segundo lugar do grupo em que eu estava concorrendo e eu fiquei muito feliz de ter sido aprovada lá. E é uma boa universidade também, ela é nova, então tem vários problemas de uma universidade que ainda não está há muito tempo com o curso de medicina, mas é uma opção caso eu não tivesse passado nas outras duas. Eu vou contar para vocês no final do vídeo qual que eu escolhi. E a UFVJM, ela serviu para mostrar para mim que a aprovação em medicina é um projeto. Porque se eu não tivesse me dedicado desde os primeiros anos do ensino médio, eu não teria sido aprovada lá. Então não é uma coisa de momento assim, eu vou começar a estudar agora e vou ser aprovada imediatamente. Não, a aprovação em medicina é uma coisa que leva tempo, leva acúmulo de conhecimento, leva dedicação, esforço de várias partes e pessoas que estão ao seu redor. Então, esta aprovação mostrou para mim isso, que é necessário um período, às vezes, longo de tempo para que você consiga a aprovação. Bom, a minha terceira aprovação foi na Unesp, a Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho. Ela se localiza no estado de São Paulo e é uma universidade maravilhosa. Em alguns rankings, ela está como a terceira melhor universidade de medicina do Brasil, então foi uma surpresa ter sido aprovada lá, porque é um vestibular super concorrido. Na primeira fase deram mais de 270 pessoas por vaga e é um vestibular. O vestibular ele é dividido em duas fases. Na primeira fase, são só questões de marcar, questões fechadas. E na segunda fase, são só questões abertas e ela acontece em 2 dias. Para você fazer a segunda fase, você tem que ter alcançado uma nota mínima na primeira fase. Então, tem uma nota de corte que é relativamente alta, ou seja, você tem que ir muito bem na primeira fase para que você consiga ir disputar a sua sonhada vaga na segunda fase. E foi um pouco difícil para mim conciliar os estudos da Unesp com o Enem. Eu decidi fazer a Unesp faltando mais ou menos um mês para a prova da primeira fase. Então eu fiz minha inscrição, eu ainda estava um pouco em dúvida, mas a minha maior certeza é que eu queria fazer um outro vestibular além do Enem. Eu estava pensando assim, bom, se eu não for bem no Enem, eu terei outra opção. E foi isso que eu fiz. Eu estudei para o Enem normalmente e faltando um tempinho para a prova da Unesp, eu comecei a dedicar meus estudos um pouco mais para esta prova.
O Enem aconteceu numa semana, no final de semana, né, no sábado e no domingo, e no outro domingo já seria a prova da Unesp, ou seja, uma semana depois, não deu tempo nem de descansar. Então, assim, faltando um pouco de tempo pro Enem e pra Unesp, eu comecei a fazer provas anteriores desses dois exames com uma frequência maior. Então, um dia eu fazia a prova da Unesp, outro dia eu fazia uma prova anterior do Enem. E assim eu ia fazendo. A prova da Unesp, ela não, na primeira fase, ela não é tão diferente assim do Enem, em relação aos conteúdos cobrados. Tudo bem que ela é um pouquinho mais conteudista, um número bem menor de questões, mas se você tiver estudado bem para o Enem, tiver conhecimento das fórmulas, da teoria, você consegue ir bem na Unesp. Claro que tem algumas matérias que são um pouquinho mais puxadas na Unesp, principalmente física, matemática, geografia, e a biologia também, ela é um pouco bem conteudista na Unesp. Então tem algumas particularidades, mas se você fizer provas anteriores, ter a sacada dos assuntos que mais caem e se dedicar um pouquinho a mais para eles, dá para ir bem sim na prova da Unesp na primeira fase. A primeira fase, a nota de corte, foi de 73 pontos e eu fiquei com 78 pontos. Então, essa margem de pontos foi muito importante para que eu ficasse mais segura e para que eu passasse com uma certa vantagem. E esse número de concorrentes de início me assustou. Poxa, quanta gente querendo fazer esse vestibular da Unesp, querendo passar em medicina. Mas, gente, acaba que muitas pessoas que se inscrevem nesses vestibulares são aqueles alunos de cursinho que se inscrevem em mais 20 vestibulares, em mais 30. Então, se você fizer poucos vestibulares, você vai ter uma vantagem, pois você terá mais tempo de se dedicar ao estilo de prova de cada um deles. Então, na minha opinião, eu acho que não compensa você fazer 10 vestibulares e ainda fazer o Enem. Escolha, assim, 3 vestibulares mais o Enem, alguma coisa assim. Pois é muito importante que você tenha tempo de conhecer o estilo da prova do vestibular, de entender o que cada banca vai querer de você. Isso é essencial para que você obtenha um bom resultado. Não vale muito a pena que você fique gastando dinheiro com viagem, com inscrições e você não tenha estudado especificamente para aquela prova. Então, isso é uma coisa que eu decidi fazer, até mesmo por questões financeiras, eu não tinha a condição financeira de fazer vários vestibulares, então eu optei por fazer o vestibular seriado do SASE e optei por fazer a Unesp, além do Enem, que como eu estava no terceiro ano do ensino médio, foi de graça. Então, essas 3 opções que eu fui aprovada foram de extrema importância. Eu fico extremamente feliz pelo fato de que todos os vestibulares que eu prestei, eu obtive sucesso, eu consegui ser aprovada em medicina. E como eu disse para vocês no início do vídeo, eu não quero que vocês pensem que esse vídeo é para eu me vangloriar. Não, esse vídeo é para mostrar para vocês que é possível sim, você com esforço, com dedicação, conhecendo cada prova e pensando nas possibilidades da sua família, conversando com seus pais, se você tem a possibilidade de fazer um outro vestibular, isso vai te ajudar a ser aprovado em medicina com certeza. E agora eu quero falar um pouquinho da segunda etapa da prova da Unesp, da segunda fase. Eu fiquei bastante feliz por ter passado para a segunda fase, porque é uma prova bem diferente, são questões abertas. E eu não estava acostumada a fazer questões abertas de prova alguma. Então eu estudei sozinha, isso às vezes me deixava um pouco angustiada. Eu ficava pensando, poxa, mas vão ter várias pessoas com cursinhos incríveis, estudando com os melhores professores do mundo. Mas eu estudei pela internet para a segunda fase, eu estudei sozinha. Eu imprimi as provas anteriores e tinha a ajuda de alguns professores da internet. E mesmo assim eu consegui ir bem. Então quer dizer que se você faz um cursinho maravilhoso, isso não quer dizer que você vai ser aprovado. Isso não quer dizer que se uma pessoa estuda no melhor cursinho do Brasil, ela vai ter uma diferença muito grande de uma pessoa que estuda em casa e se dedica de verdade. Então não fique muito preocupado com as pessoas ao seu redor. Foque em você, foque em sua dedicação, que no fim a probabilidade de dar tudo certo é muito grande.
Finalmente, eu gostaria de falar para vocês qual foi a faculdade que eu escolhi para cursar medicina em 2017. Dentre essas 3 opções, eu escolhi uma queridinha que eu vou começar a fazer faculdade em março. E foi a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, foi a opção que eu escolhi. Apesar de ser em outro estado, eu moro em Minas e a faculdade é em São Paulo, é bastante longe, é sim, mas a qualidade da faculdade foi o que me atraiu para ir para lá. Isso pesou muito na hora da minha escolha. Claro que é importante que você olhe as questões financeiras da sua família, que você olhe a estrutura da cidade que você vai morar. Apesar disso, de todos os empecilhos que talvez aparecessem em meu caminho, a qualidade foi o que mais me chamou a atenção. O Hospital das Clínicas da Unesp é incrível e os professores e a possível profissional que eu me tornarei foi o que mais me motivou a escolher ela. Então, gente, essa foi a mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo. Então, se vocês gostaram, deixem seu like e saibam que passar em medicina é uma questão de tempo, é uma questão de esforço. E eu tenho certeza que com bastante estudo, dedicação e garra, é possível sim você conseguir. Então, deixem seu depoimento aqui embaixo, digam outros vídeos que vocês gostariam que eu gravasse, compartilhem esse vídeo com os seus amigos e ativem as notificações, além de se inscreverem aqui no canal, para que todo vídeo que eu postar vocês possam acompanhar da melhor forma possível. Um grande beijo para vocês da Laís.